Aí pessoal, hoje nós vamos trabalhar aí as funções orgânicas e entre as funções orgânicas nós temos a primeira, os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos são aqueles compostos formados basicamente por carbono e hidrogênio. Então nós temos na estrutura somente o composto carbono e hidrogênio. E dentro dos hidrocarbonetos eu tenho alguns exemplos aqui, o metano, o propano, o benzeno, também é um tipo de hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Para a gente dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós seguimos sempre um padrão e de uma certa forma vai servir também para os outros compostos, outras funções. Vamos estar colocando o prefixo, para dar a nomenclatura prefixo, infixo, ou também chamado de intermediário, e a terminação. Então, onde o prefixo, primeiro nós vamos colocar, é dado em relação ao número de carbonos na cadeia. Então, o prefixo é dado em relação ao número de carbonos que você tem na cadeia. O interessante é que você precisa lembrar qual é o prefixo de 1 até 10 carbonos. É o suficiente para você dar a nomenclatura dos compostos que vai necessitar. Quando eu tenho apenas um carbono na cadeia, o prefixo é met. Quando tem 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, que pode ser escrito com H ou sem um H, alguns autores escrevem sem um H. O hept também, com ou sem um H. 8, carbonos opt. 9 é non, 10 é dec. Aí eu tenho 11 no deck, 12 do deck, 13 tridec, eu tenho 20 equals. Mais interessante, você sabendo de 1 a 10 é o suficiente. Depois de você colocar o prefixo, você vai colocar o que a gente chama de infixo, ou também algumas pessoas chamam de intermediário. Então o infixo vai ser dado sempre em relação ao tipo de ligações existente entre carbonos. Ó, tipo de ligação existente entre carbonos. Então nós temos, vamos usar o infixo AN, quando eu só tenho ligações simples entre os carbonos. Eu vou usar AN quando nós temos ligação dupla entre carbonos. Ah, mas se eu tenho duas duplas, di, porque eu tenho duas duplas, AN é de dupla ligação. E N você vai usar quando você tem ligação tripla entre carbonos, né? Então eu vou usar prefixo primeiro, que é dado em relação ao número de carbonos, o infixo, que é dado em relação ao tipo de ligação existente entre carbonos, e nós temos ainda a terminação. Ou também chamado de sufixo. Os hidrocarbonetos vai ter a terminação sufixo, sempre vai ser O. Então eu vou usar prefixo, que é dado em relação ao número de carbonos, vou usar depois o infixo, que é dado em relação aos tipos de ligação existentes entre carbonos, e depois nós vamos colocar a terminação, ou também chamada de sufixo. Para todos os hidrocarbonetos, a terminação, o sufixo vai ser sempre O. Exemplo aqui, eu tenho aqui CH4, né? Então eu tenho carbono ligado a hidrogênio, hidrogênio só tem ligação simples, então eu pego carbono, só tem um carbono, ó. Prefixo, ó, primeiro, ó. Depois, como carbono e hidrogênio só tem ligação simples, então o carbono só tem ligação simples aí. Como eu só tenho ligação simples, AN, e depois o sufixo ou terminação, sempre vai ser O. Então nós temos o metano, que é o principal componente do gás natural. Então o gás natural ele varia de 70% a 92%, é presença de metano, né? Então chamado de gás dos pântanos, né? Biogás e por aí vai. O pessoal usa várias nomenclaturas. Aqui eu tenho 3 carbonos, só estou com ligações simples também. Aí eu tenho que lembrar qual o prefixo 3 carbonos, próprio. Se eu só tenho ligação simples, ó, AN. E a terminação, ó, propano. Aqui nós temos 4 carbonos, but, só tem ligação simples, AN, terminação O. A mistura desses dois gases é o que a gente chama de GLP. Gás liquefeito de petróleo, é o gás de cozinha. A principal composição do gás de cozinha é a mistura de propano e butano, desses dois gases, né? Por isso que tem a marca butano, gás butano. Então utilizou o nome de um dos gases que compõem o gás de cozinha e botou como marca, né? Então o gás de cozinha é basicamente formado por esses dois gases. É um gás que não tem cheiro, gás de cozinha. Então para alguém mais, claro que tem cheiro. Não, na verdade o gás não tem. Como é um gás que pega fogo com facilidade
para evitar acidentes dentro das casas, dentro dos locais onde utiliza esse gás, o gás de cozinha. Ele, no momento de ser engarrafado, é colocado, misturado a ele algumas mercaptanas, substâncias à base de enxofre, que quando o gás escapa, essa substância escapa junto, você sente aquele cheiro característico do gás, né? Mas na realidade são substâncias mercaptanas que são colocadas ali junto ao gás no momento de ser engarrafado. Por exemplo, isso aí eu tenho 2 carbonos, aí o que eu preciso lembrar aqui 2 carbonos? Como eu tenho dupla ligação agora, intermediário já não vai ser mais AN, vai ser N. E a terminação é O. Então, eteno. Então, observe que para dar nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós precisamos colocar o prefixo, intermediário e terminação. Agora é evidente que nem sempre a cadeia vai estar dessa forma aí, né, linear ou normal. Não tem cadeias ramificadas. Então, nas cadeias ramificadas, a gente precisa identificar as ramificações e aí nós vamos ver os passos que a gente precisa levar em consideração para dar nomenclatura quando a cadeia é ramificada. Como nós falamos anteriormente, para dar nomenclatura quando a cadeia é ramificada, então tem ramificações, né, radicais, também é chamado de radicais ou ramificações, é necessário a gente ter algumas etapas, porque é diferente de quando eu tenho uma cadeia normal, que eu coloco logo o prefixo, intermediário e terminação. Essa é a forma básica de dar a nomenclatura da cadeia. Mas se eu tenho ramificação, eu preciso também botar o nome dessa ramificação, eu preciso identificar essa ramificação. E para dar a cadeia ramificada, para dar a nomenclatura, eu vou seguir algumas etapas. Identificar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos que você pode pegar. Se houver alguma cadeia onde você tem mais de uma possibilidade dando o mesmo número de carbono, aí você prioriza aquela que deixar a maior quantidade de ramificação. Então, identifica a cadeia principal, a maior sequência possível. Depois você vai numerar esses carbonos da cadeia. Aí, a depender de qual é a subfunção, que nós temos 7 subfunções de hidrocarbonetos, cada momento a gente vai falando de onde a gente começa a numerar esses carbonos. Identifica as ramificações, você vai dar o nome das ramificações. E depois você dá o nome da cadeia principal, que foi aquela que você deixou como a cadeia mais importante, a cadeia principal, que a gente dá a nomenclatura, colocando o prefixo, intermediário e terminação. As principais ramificações que você vai estar vendo aí nos compostos, eu coloquei várias aqui, mas você vai ver principalmente essa daqui, onde você vê na maioria das vezes, essa daqui, né? Essa e essa daqui. Né? Em alguns momentos também, alguns compostos VS e essa daqui também. Né? Mas essas são as que são as mais trabalhadas, né? Mas essas são as ramificações que normalmente você vê aí nos compostos. Essas que eu coloquei aqui de vermelho, circulei com vermelho, são aquelas que a gente mais encontra nos compostos, principalmente as 2 primeiras ali. Aí para dar a nomenclatura dos compostos, se eu preciso identificar a ramificação, o nome da ramificação, coloco o prefixo mais il ou ila, mas normalmente a gente usa il. Aí nós temos aqui, por exemplo, eu tenho a cadeia principal, isso aqui está representando a cadeia, porque tudo que fica fora da cadeia principal são as ramificações ou radicais. Então eu identifiquei a cadeia principal, esses quadrinhos aqui, nós estamos aqui colocando, é como se fosse a cadeia, representando a cadeia principal, e o que está fora é a ramificação. Então imagine que eu tenho essa cadeia aqui, e quando eu escolhi essa cadeia principal, ficou isso aqui por de fora, essa ramificação. Aí como é que eu vou saber qual é o nome dessa ramificação? É só colocar, prefixo mais il. Aí lembrar, quantos carbonos tem nessa ramificação? 1. Então se eu tenho um carbono, qual é o prefixo do carbono? Met. Então o prefixo do carbono met, como o do radical ou ramificação tem a terminação il, então o nome dessa ramificação é metil. Aí eu fui no outro composto agora, achei essa ramificação, né? Aqui é a cadeia principal que eu escolhi, aqui ficou isso como ramificação. Aí eu olho quantos carbonos tem, 2 carbonos, et. A terminação é il, ele é chamado de etil. Aí eu venho para esse aqui, ó, CH2, CH2, CH3 ou C3H7. Quantos carbonos nós temos? Tirei a cadeia principal, ficou assim como ramificação, 3 carbonos, próprio. Com uma terminação aí, o propil. Se você observar aqui também, ó, eu tenho 3 carbonos, próprio,
uma terminação e o propil. Como eu posso ter propil de duas formas diferentes, então foi utilizado uma maneira de identificar um tipo de propil e outro tipo de propil. Como esse propil aqui, ó, quando ele sai da cadeia, ele sai como se fosse uma cadeia normal. Ó, ele sai da cadeia como se ele fosse uma cadeia normal. Então a gente chama ele de N propil, ou propil normal. N propil. Esse outro aqui já para diferenciar aquele do de cá, ó, esse hidrogênio está ali, como a gente já falou que é questão de compactar, mas ele pode estar aqui embaixo. E se você olhar, ó, ele sai da cadeia, da forma que ele sai da cadeia, ele tem uma distribuição igual. Ó. Tudo que você tem para um lado, você também tem para o outro. Então, quando a gente diz que é igual, a gente chama de iso. Então, para diferenciar, esse aqui é N-propil e esse aqui é isopropil. Então, N-propil porque ele sai da cadeia como se fosse uma cadeia normal, iso porque ele tem uma distribuição igual. Esse daqui, se você observar, ele é bem parecido com esse, só que agora ele tem 4 carbonos e não 3. Né? Sai da cadeia como se fosse uma cadeia normal. Simplificadamente, eu tenho um C4H9. Então, ele é butil. Como ele sai da cadeia como se fosse uma cadeia normal, ele é chamado de N-butil. N porque é um butil normal, sai da cadeia como se fosse uma cadeia normal. Se você observa isso aqui, eu tenho CH2 porque a gente compactou aqui, ó, mas na realidade eu tenho isso aqui, HH. Esse hidrogênio, ele pode ficar aqui, não tem problema nenhum, ele botei CH, a gente bota CH só para compactar. Se você olhar, ele tem a distribuição igual. Quando sai da cadeia, tudo que fica para um lado também fica para o outro. Então, é parecido com esse, só que tem um carbono a mais. Né? Então esse agora é iso, porque tem a distribuição igual, butil. Como ainda tem aí 2 butil ainda, ó, aí ele teve que usar alguns métodos para diferenciar um butil do outro. Esse daqui é butil? Também. Aí ele fez o seguinte, já que tinha esse butil e também tem esse daqui, ó, tem esse butil aqui também, eles levaram em consideração para identificar um do outro. Como já tinha um N-butil e isobutil, ele observou o seguinte, dentro do radical, né? Esse carbono que vai se ligar à cadeia dentro do radical, ele é um carbono secundário, dentro do radical, porque depois que ele liga a cadeia, ele vai ser terciário. Mas dentro do radical, ele é um carbono secundário. Então, para identificar a cadeia, para separar, ele chamou esse de sec, tá? Porque ele é um carbono secundário dentro da ramificação. Esse outro aqui, ele fez o seguinte, o carbono que está ligado à cadeia principal, que é esse aqui, ó, dentro da ramificação, ele é um carbono terciário. O carbono que vai se ligar à cadeia principal, dentro da ramificação, ele é terciário. Então, por isso, ele foi chamado de TERC. TERC-butil, pode ser chamado também de tércio-butil. E simplesmente, ó, T-butil. Você pode chamar de TERC-butil, tércio-butil ou T-butil. Então eu posso ter butil de 4 formas: N-butil, isobutil, sec-butil e TERC-butil. E aí, aí nós temos ainda esses 3 que a gente encontra em algumas cadeias. Esse aqui, como tem 2 carbonos, só que ele tem uma dupla ligação, etenil. É chamado de etenil ou também de vinil. Etenil ou vinil. E esse daqui, ó, observe que eu tenho um benzeno como ramificação, que pode ser representado assim. Em alguns casos, às vezes você encontra assim, ó, CCH5, tá? Porque eu tenho 6 carbonos e 5 hidrogênio no benzeno, quando ele está fazendo ligação aí. Aí ele está na forma de ramificação, ele é chamado de fenil. Então o benzeno, quando ele está na forma de ramificação, é chamado de fenil. Observe que aqui eu também, ó, eu tenho um benzeno, só que além do benzeno eu tenho um outro carbono, né? Então eu tenho um carbono e depois o benzeno formando uma ramificação só. Então nesse caso aqui, ó, ele é chamado de benzil. Fenil, quando eu tenho somente o benzeno. Então o benzeno, quando ele está sozinho, na forma de ramificação, ele é fenil. E quando ele tem um carbono junto com o benzeno, para depois se ligar à cadeia principal, ele é chamado de benzil. Essas são as principais ramificações que você vai estar trabalhando aí nos compostos, vai ser hidrocarboneto e nas outras funções todas, você normalmente vai estar vendo essas ramificações aí. Aí a gente já colocou logo de um modo geral que a gente vai trabalhar em hidrocarbonetos, e quando for trabalhar outras funções, essas são as principais ramificações que você vai estar trabalhando em qualquer um dos compostos orgânicos aí
você vai ver pela frente. Então, como nós tínhamos falado aí, que existem também as cadeias ramificadas, né? Então, para dar a nomenclatura das cadeias ramificadas, vamos começar aqui primeiro pelo alcano, né? Os alcanos, ou também chamados de parafinas, são aqueles hidrocarbonetos de cadeias abertas e saturadas, ou seja, só tem ligações simples entre carbonos. E aí nós temos que seguir aquelas regras ali que nós falamos, isso serve para os alcanos, para os alcenos, para os alcadienos, ciclenos, ciclanos. Então nós vamos primeiro identificar a cadeia principal, onde a cadeia principal é a maior sequência de carbonos possível. Depois de identificar a cadeia principal, você vai numerar os carbonos da cadeia principal. No caso dos alcanos, que só tem ligações simples, a gente vai numerar sempre a parte da extremidade, que a ramificação está mais próxima. Havendo ramificações diferentes e aqui distante dos extremos, ou seja, a mesma distância dos extremos, a gente prioriza a ordem alfabética na hora da classificação da numeração da cadeia. E aí depois, por último, você dá o nome da cadeia principal. Então, nesse caso aqui, nós vamos no primeiro passo identificar a cadeia principal, que é a maior sequência possível de carbono. Observe que aqui eu posso pegar essa cadeia como principal, 1, 2, 3, 4, né? Fica somente isso aqui, ó, fora, porque essa a gente tem que pegar uma sequência de carbono como cadeia principal. Eu posso pegar aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, vai ficar um carbono também de fora. Então, nesse caso, tanto faz você pegar a cadeia dessa forma, ou pegar a cadeia assim, vai dar no mesmo. Vai ter 4 carbonos, que é o maior número possível. Vou pegar a cadeia assim. E aí nós vamos, no segundo passo, numerar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbono na cadeia principal, e vamos numerar a cadeia principal. No caso dos alcanos, que só tem ligações simples, a gente começa a numerar a parte da extremidade, que você tem a ramificação mais perto. Então, por isso a gente vai começar a numerar daqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, peguei a cadeia principal, numerei os carbonos da cadeia principal. O terceiro passo é você identificar a ramificação. Então, tudo que ficou fora da cadeia, que eu escolhi como principal, é a ramificação. Então, nesse caso, só tem uma, que é essa daqui. E aí, lembrando que nas ramificações, a gente coloca o prefixo, ó, um carbono só, met, e a terminação da ramificação é il. Então a forma metil. Então, feito isso aí, a gente vai dar a nomenclatura. Observe que esse metil está ligado ao carbono 2. Né? Carbono 1, carbono 2. Então, como ele está ligado ao carbono 2, 2-metil. O 2 é dizendo que esse radical metil está ligado ao carbono 2. Como não tem mais ramificação, você dá o nome da cadeia principal. 4 carbonos, but, ó, prefixo. A intermediária, quando só tem ligações simples, a N e a terminação é O. Então, 2-metilbutano. Aí nós temos aqui o segundo exemplo, vamos pegar a cadeia principal, a maior sequência possível de carbonos. Aí se eu pego essa cadeia aqui, ó, como principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Se eu pegar assim também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas observe que se eu pegar essa cadeia aqui, ó, como principal, a maior sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Então aqui já dá 7. Se eu pegar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tanto faz eu pegar assim, ou pegar assim, dá no mesmo. Ó, 7 carbonos. Então, ó, vou pegar assim. Então peguei a cadeia principal, que foi a maior sequência possível de carbono. Vou numerar a cadeia. A gente numera sempre a partir da extremidade, que tem a ramificação mais perto. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, vai ter a primeira ramificação no carbono 3. Se eu pegar aqui também, ó, 1, 2, vai ter a primeira ramificação no carbono 3 também. E aqui eu tenho a ramificação metil, e aqui nesse carbono aqui eu tenho 2 ramificações. Então eu vou priorizar daqui para lá, porque daqui para cá só tem uma, que é metil aqui, ó. Aqui também é metil. E aqui eu ainda tenho uma outra que é etil, 2 carbonos, etil. E se mesmo que não tivesse esse daqui, tivesse somente essa, eu ia priorizar daqui para lá por causa da ordem alfabética. E, e aqui é M. Então eu tenho aí, agora observe o seguinte, no carbono 3, eu estou numerando daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observe que no carbono 3 eu tenho metil. Primeiro eu tenho etil, que está ligado ao carbono 3. Como é a ordem alfabética, então eu tenho 3 etil. Agora observe o seguinte, eu tenho aqui, ó, 3 metil e tenho também 6 metil. Ó. Quando nós temos o mesmo radical 2 vezes, a gente não coloca 3 metil, 6 metil. A
tiver 3, colocar 3 metil, 4 metil, 6 metil. Então a gente não faz assim, a gente não coloca o mesmo radical mais de uma vez, o nome dele. Então como é que nós fazemos? Como eu tenho um no 3, um no 6, ó, então eu coloco 3, 6, ó, então eu coloco 3, 6, dimetil. Di é porque eu tenho duas vezes, um no 3 e um no 6. Como é o mesmo radical, eu não coloco o nome dele duas vezes. Dimetil, se eu tivesse 3 vezes, eu colocava tri, se tivesse 4, tetra, metil. Então, dimetil, porque eu tenho metil duas vezes, um no 3, outro no 6. Como eu não tenho mais ramificação, só tinha essas 3, eu dou o nome da cadeia principal, 7 carbonos. Hept. Como eu só tenho uma ligação simples, a N é a terminação O. Então, 3 etil, 3,6 dimetil, heptano. Esse daqui, ó, se você observar, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí nós temos duas ramificações, ó, com apenas um carbono. Como a gente numera a partir da extremidade que tem a ramificação mais perto, observe que ele tem a ramificação mais perto dessa extremidade do que da cá. Então, eu vou numerar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos dar a nomenclatura. Vamos dar a nomenclatura aqui. Os dois radicais são iguais. Um no carbono 2 e outro no carbono 3. Então, 2, 3. Dimetil, porque eu tenho metil duas vezes. Um no carbono 2 e outro no carbono 3. E aí dá o nome da cadeia principal. Pentano. Pente, 5 carbono. AN, porque só tem ligação simples, a terminação O. Se você contar quantos carbonos eu tenho aqui, ó, no total, 1, 2, 3, 4, 5. E se contar hidrogênio, eu tenho 3, 5, 6, 9, 12. Então, observe para essa cadeia, por exemplo, eu tenho C5H12. Qualquer cadeia de alcano, qualquer alcano que você pegue, independente se a cadeia é normal ou ramificada, o número de hidrogênio sempre vai dar essa relação aqui, ó. O número de hidrogênio é o dobro do número de carbono mais 2 hidrogênios. Sempre, sempre, independe se é cadeia normal ou cadeia ramificada. Então, por isso, a gente tem uma regra, que é uma fórmula geral que serve para qualquer um dos alcanos. O número de hidrogênio, você tem um CN, H vai ser 2 vezes N mais 2. Ou seja, o número de hidrogênio sempre é o dobro do número de carbono mais 2 hidrogênios. Sempre, sempre. Aí nós temos um segundo tipo de hidrocarboneto, que são os alcenos, ou também chamado de olefinas ou ainda de alquenos. Já são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem uma dupla ligação. Então são hidrocarbonetos acíclicos e insaturados com a dupla ligação. O que vai diferenciar na nomenclatura é que nós vamos numerar a cadeia sempre a partir da extremidade que a insaturação está mais próxima. Então vamos numerar a cadeia assim, a partir do lado que a insaturação, ou seja, a dupla ligação está mais próxima. E aí nós colocamos aqui um exemplo, e aí nós vamos pegar, e a dupla ligação, a insaturação sempre tem que estar na cadeia. Então como essa insaturação tem que estar na cadeia, eu vou pegar aqui, essa vai ser a maior sequência que nós vamos ter. E aí ficaram 3 ramificações. Essa, como tem apenas um carbono, ela é metil. Essa daqui também é metil. Essa aqui é etil. E aí nós vamos numerar, quando eu tenho saturação a partir da extremidade, que a insaturação está mais próxima, a dupla ligação, e quando for tripla também. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei a cadeia. Vou dar o nome agora da cadeia. Já identifiquei as ramificações e dar o nome da cadeia. Então nós temos aqui o nome da cadeia. Como a ordem alfabética que prevalece, então eu tenho aqui 3 etil. Tá? E tenho 3, 4. Ó, 3, 4 dimetil. Di porque eu tenho metil duas vezes. 3, 4 dimetil. E aí dá o nome da cadeia principal. Quantos carbonos? 6. X. Quando eu tenho dupla, em vez de AN, agora vai ser N. Mas quando eu tenho dupla, eu preciso identificar onde está a dupla. E a dupla, se você olhar, está entre 1 e 2. Então eu deixo com 1. 1 é dizendo onde está essa dupla. N. Ó. X, porque eu tenho 6 carbonos, é N, porque tem dupla terminação O. Mas eu identifico onde está a dupla. Está entre 1 e 2, eu coloco o número menor, que é 1. Se tiver entre 2 e 3, o 2, 3 e 4, 3. Se você pegar um livro mais antigo, você pode ver esse nome aqui assim. Hexeno. X porque eu tenho 6, N porque tem dupla, terminação O. Identificado depois, mas na nomenclatura utilizada atualmente, X porque eu tenho 6 carbono é N, mas esse N está onde? Que é a dupla entre 1 e 2, então eu coloco 1 e a terminação O.
Nesse caso aqui, nós temos que pegar a maior sequência, tá? Aí só fica uma ramificação, que é essa daqui. Numera a parte da extremidade, que a dupla está mais próxima. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Dá o nome da cadeia. 3 metil. 4, 3 não, aliás 4. Está ligado ao carbono 4. 4 metil. Dá o nome da cadeia principal. 6 carbonos também. Hex. Um eno também. Que até está entre 1 e 2, a dupla. Agora observe aqui essa cadeia. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu tenho duas ramificações que ficam fora da cadeia. Essa e essa. Essa forma de representar com tracinho representa o metil, com um carbono só também. E essa com um triângulozinho também representa o metil, um carbono apenas. São apenas forma de representação do metil, que pode estar representado assim, assim ou assim, com traço também, é o metil. Quando ele está representado assim com tracinho, assim, ó, os tracinhos, é apenas dizendo que esse metil está ligado ao composto virado para trás. Quando ele vem representado com um triângulo, é que esse metil está virado no composto, representando para a frente do composto. Mas não muda nada na nomenclatura. Eu numero a partir da extremidade onde a dupla ligação, a insaturação está mais próxima. Então está mais próximo daqui do que de cá. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós temos aí 2, 4 de metil. 5 carbonos pentes. A dupla tem que colocar EN, já quando tem dupla é N e a terminação O. Mas quando tem dupla, tem que identificar onde está a dupla. Nesse caso está entre 2 e 3, 2N. Qualquer hidrocarboneto do tipo alceno que você pegue, que tem uma dupla ligação, se você contar o número de carbono e o número de hidrogênio, a fórmula geral é CnH2n, ou seja, o número de carbono e o número de hidrogênio, a gente não precisa sair contando. Contou de carbono, já sei quanto tem hidrogênio, se eu tenho uma dupla ligação, porque o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Observe que no caso dos alcanos é o dobro mais 2, então o número de hidrogênio é o dobro mais 2, no caso dos alcenos é o dobro do número de carbonos. Então, continuando falando dos hidrocarbonetos, nós temos o terceiro tipo, chamado de alcinos ou alquinos, né? Que já são hidrocarbonetos ainda de cadeia aberta, que agora possuem insaturação, que é uma tripla ligação. Como tem insaturação, na hora de numerar as cadeias, a gente começa a numerar a partir de onde tem insaturação mais próxima. Então, nesse caso aí, nós vamos começar a numerar de onde tem a tripla ligação. O resto é a mesma coisa, pegar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos, já que tem insaturação, que a insaturação esteja dentro da cadeia. Então, nós vamos pegar a cadeia principal, tem que estar a tripla ligação. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se você contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são 2 carbonos, então 6, 7. Ó. Então tem 2 carbonos aqui, ó. Às vezes o pessoal coloca questão assim, exatamente para ver se o aluno está prestando atenção. Ó, que tem onde eu tenho 2 carbonos aqui, é como se eu tivesse aqui ligado esse carbono assim, ó. CH2, CH3. Ó. Porque ele está dentro da cadeia, dentro de uma sequência. Ó. Então essa vai ser a cadeia principal. Aí você observa que tem 3 ramificações, 1, 2, 3. Como nós vamos numerar a partir da extremidade que tem saturação mais próxima, então eu tenho aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, aqui eu tenho 6 e 7, porque eu tenho 2 carbonos, 6, 7. Eu tenho 3 ramificações iguais, então como a gente não fica repetindo as ramificações, o mesmo nome das ramificações. Então nós vamos ter aqui 3, 3, 5, ó. As 3 ramificações são iguais, 2 vezes no carbono 3, e 1 vez no carbono 5. Como são 3 vezes, ó, trimetil. E aí dá o nome da cadeia principal. Cadeia principal, nós temos 7 carbonos, hept. Como eu tenho uma tripla ligação, eu tenho que identificar a tripla, tem entre 1 e 2, então 1, ino. Tá? Agora eu tenho um prefixo
em fixo agora é IN, porque eu tenho tripla, a terminação é O. O 1 aqui é indicando exatamente onde está a tripla ligação. Está entre 1 e 2, a gente identifica 1. Aqui nós temos, aqui também, ó, a tripla está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Então, tanto faz você pegar para lá ou para cá, vai dar no mesmo. Ó. Eu só vou ter essa ramificação que é formada por 2 carbonos. Ó. 1, 2. Ó. Então, se eu tenho 2 carbonos, ela é etil. Aqui, como as 3, ó, só tinha um carbono, metil. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, etil. Prefixo ético, a terminação il, etil. Vamos dar ramificação. Eu tenho numerado aqui para cá, que a tripla está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou identificar a ramificação, está ligado ao carbono 4. Então 4 é etil. E aí dá o nome da cadeia principal, 6 carbonos. X. Como eu tenho uma tripla, eu tenho que identificar onde está a tripla, está entre 1 e 2. 1 e 1. A fórmula geral, qualquer que seja um alcino, quando você somar o número de carbono e o número de hidrogênio, o número de hidrogênio vai ser o dobro do número de carbono menos 2. Olha que no alcano era o dobro mais 2, nos alcenos era o dobro, nos alcinos agora é o dobro menos 2. Então o número de hidrogênio aqui é o dobro do número de carbono menos 2. Isso depende se a cadeia é normal, se a cadeia ramificada, sempre vai seguir essa fórmula geral aí. Nós temos outro hidrocarboneto que são alcadienos, ou também chamado de dienos. Dienos ou alcadienos são os hidrocarbonetos de cadeias abertas que são insaturados com 2 duplas ligações. Agora tem 2 duplas. Né? A regra para a nomenclatura é a mesma, a gente vai numerar a partir da extremidade que tem dupla a insaturação mais próxima. E nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, a cadeia não tem nem ramificação. Então nós temos aqui, se eu numerar daqui para cá, 1, 2, 3, 4, vai ter entre 1 e 2, 3 e 4. Se numerar daqui para cá, dá no mesmo. Então tanto faz. Então 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho but, eu tenho 4 carbonos. Como eu tenho dupla ligação, eu tenho que identificar, eu tenho uma dupla entre 1 e 2, vou identificar 1, entre 3 e 4, 3. Quando eu tenho 2 metil, eu coloco de metil. Como eu tenho 2 duplas, de 2 duplas, 2 vezes dupla ligações, de que eu tenho 2 duplas. Entre 2 e 3 e 4, é a terminação O. Na nomenclatura que já quase não se usa mais, você encontra em alguns livros antigos, estaria assim: butadieno em 3. Essa nomenclatura você quase não se usa mais hoje em dia. Né? Aí você tem aqui a cadeia principal. Quando for pegar daqui para cá ou daqui para cá, vai dar no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem uma ramificação, que é essa daqui. Como eu numero a partir da extremidade, onde tem dupla mais próxima, ela tem dupla mais próxima da extremidade do que da de cá. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem uma ramificação, é um carbono só, metil. Então eu tenho aqui 2 metil. E aí, como eu não tenho uma ramificação, está o nome da cadeia principal. X, que eu tenho 6 carbonos. Eu tenho 2 duplas, tá? Entre 2 e 3, eu coloco 2. Entre 3 e 4, eu coloco 3. De N, que é 2 duplas. É a terminação. Então 2 metil, X, 2, 3 de N. Nós temos uma outra subfunção dos hidrocarbonetos, que é o que a gente chama de ciclos alcanos ou ciclanos. Ciclos alcanos, seja alcanos de cadeias fechadas, né? Então a cadeia fechada que só tem ligações simples. Nesse caso aí, como eu não tenho agora as extremidades, né, a cadeia fechada, eu vou numerar a partir do carbono que tem ramificação. E tendo mais de uma ramificação, eu priorizo a ordem alfabética para numerar. Aqui eu tenho aqui, então como aqui é a ramificação aqui que a gente chama de etil, porque tem 2 carbonos, e aqui é metil, nós vamos numerar a partir daqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então como a gente numera para que o número fique menor, então eu vou numerar nesse sentido aqui. 2,
3, 4, 5. Aí nós vamos pela ordem alfabética. Então, 1 etil, 3 metil, e aí dá o nome da cadeia, né, principal, que é o composto aqui. Só que o composto é fechado, então ciclo, 5 carbonos. Pentes, só tem ligação simples. AN, a terminação O. Voltando aqui, ó, observe que a fórmula geral dos alcadienos é a mesma dos alcinos. Ó. O número de hidrogênio é o dobro mais 2. No caso dos alcanos, né, nós temos aqui ó, a nomenclatura. Vamos ver a nomenclatura desse aqui logo. Ó, metil. Aqui também, como nós já falamos antes, também é metil. Isso é uma forma de representação. E esse radical aqui, ó, propil. Está na forma isopropil. E aí, como é a ordem alfabética, então eu tenho aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 1, 2 de metil, porque eu tenho metil duas vezes, um carbono 2, de metil, 3 isopropil, e aí dá o nome da cadeia principal, ciclo, X, 6 carbonos, então ciclo, bota aqui embaixo, X porque tem 6 carbonos, AN porque só tem ligação simples, terminação O, ciclo hexano. Então nós temos aí alcinos e alcadieno com a minha fórmula geral, e a fórmula geral dos ciclanos, né? Qualquer que seja ciclano vai ter a fórmula geral CN H duas vezes N. Ou seja, a fórmula geral dos ciclanos é a mesma fórmula geral dos alcenos. Aí além dos ciclanos nós temos os ciclanos, ou também chamados de ciclos alcenos, que são os hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturados com dupla ligação. Então são alcenos de cadeia fechada. Aí nós temos aí, no caso dos alcenos, que a dupla ligação obrigatoriamente está entre carbonos 1 e 2. Então na hora de numerar, sempre a dupla tem que estar entre carbonos 1 e 2, e você numera no sentido dos outros, das ramificações. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu vou colocar como a ramificação está aqui, ó, mais próximo da dupla aqui, então eu vou numerar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho duas ramificações, metil, e tem essa ramificação aqui ó, com 2 carbonos, etil. Aí nós temos aí 3 etil, 4 metil, e esse dá o nome da cadeia principal, ciclo, 6 carbonos, hexeno. Nesse caso a gente nem precisa botar X1N, porque obrigatoriamente a dupla está sempre entre 1 e 2, então não tem necessidade de colocar o 1, porque sempre vai ter entre 1 e 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, só tem uma ramificação com apenas um carbono, metil, então é só dar a nomenclatura, 3 metil, ciclo, 5 carbonos, penteno. Novamente, a gente não precisa colocar o penteno 1 ou pente 1N, porque obrigatoriamente é entre 1 e 2, então sempre vai ser 1. Observe que a fórmula geral dos ciclenos é a mesma fórmula geral, então, ó, mesma fórmula geral dos alcinos, dienos e cicleno. Os três têm a mesma fórmula geral. O número de hidrogênio é o dobro menos 2 em relação ao número de carbono. E por último, entre os hidrocarbonetos, nós temos os aromáticos, que é aqueles que apresentam pelo menos um grupo benzênico. E aí nós temos a nomenclatura, ó, só tem a ramificação, então eu tenho metil, e aí bota o nome do benzeno, então metilbenzeno. Esse composto até em questões, normalmente quando vem questão lá no texto, é mais conhecido como, então metilbenzeno, né? Então o metilbenzeno ele é mais conhecido como tolueno. Às vezes em questão lá, genética, ou tolueno e tal, então
Metilbenzeno, ele é mais conhecido até como tolueno do que como o próprio nome oficial. Aqui eu tenho um 2, então com um 2 ia dar um 2 da mesma forma. Então eu tenho um 2 de metil, porque eu tenho duas vezes, metil duas vezes, de metil benzeno. Quando você tem dois ligantes, duas ramificações ao benzeno, é comum a gente utilizar um outro termo. Quando está na posição em 2, a gente troca um em 2 por orto. Orto ou simplesmente O. O de metil benzeno. A gente usa isso quando o benzeno está com duas ramificações. Então, se tiver 1 e 2, você pode trocar 1 e 2 por orto ou simplesmente O. Então, O ou orto de metilbenzeno. Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, ó, é o benzeno. Aí aqui 4, 5, 6. Então eu tenho um 3 de metil benzeno. Quando está na posição em 3, 1 e 2 eu posso trocar por orto. 1 e 3 eu posso trocar por meta. Meta ou simplesmente M. M de metil benzeno. Eu posso ter ainda duas ramificações no benzeno na posição em 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse aqui andar mesmo, 1, 2, 3, 4. Então dá um 4, de qualquer forma que você identifique aí. Então, como eu tenho na posição em 4, então eu tenho 1, 4 de metil benzeno. Ou 1 e 2 eu posso trocar por orto, 1 e 3 por meta, e em 4 eu posso trocar por para. Para simplesmente somente P. P de metil benzeno. Não é muito comum a nomenclatura para os aromáticos, a não ser os aromáticos mais simples, né? Aqui, quando eu tenho dois grupos aromáticos, a gente chama de naftaleno. Então, todos os carbonos na posição vertical são carbono considerado como alfa, no caso dos naftaleno, e esses que ficam na lateral, posição na lateral do composto, né? Posição vertical na posição horizontal, a posição horizontal é beta. Já uma certa época, é uma questão no Enem, no vestibular, querendo saber o seguinte: quantas posições diferentes você poderia substituir no naftaleno? Eu só tenho duas posições, ou é alfa ou é beta, né? Então, se o carbono estiver na posição horizontal, ele é beta. Se na posição vertical, ele é alfa. Então, eu só posso substituir duas posições, alfa ou beta. E aqui nós temos aqui, ó, quando tem um trigrupo funcional do benzeno junto, a gente chama de antraceno. Eu posso ter também o fenatreno, mas não é muito comum essa questão de nomenclatura para os aromáticos, né? Então, o que nós temos de hidrocarboneto, essa é a função hidrocarboneto. Observe que nós temos 7 subfunções dentro dos hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, dienos e aromáticos. Os aromáticos a gente não tem fórmula geral, porque quando eu tenho um grupo, eu tenho uma fórmula geral, quando eu tenho 2, eu tenho outra fórmula, 3, e aí. Então a gente não tem a fórmula geral para os aromáticos, né? Isso aí é o que nós temos para a função hidrocarboneto.